Mas, pela impiedade desta nação, o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti, para confirmar a tua palavra, que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Glória a Deus. Senhor, ó Deus querido, Pai eterno, Senhor, meu Deus, se achei, Senhor, graças aos teus olhos, Senhor, que o Senhor manifeste a tua glória nesta noite. Ó Deus querido, em nome de Jesus, desça com o teu Santo Espírito, em sabedoria, em graça, Senhor, ilumina minha mente. Ó Deus querido, Senhor amado, abre as comportas dos céus, venha falar por sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, o Senhor sabe que Israel, Senhor, estará aqui, o povo que o Senhor escolheu, para que assim venha a ouvir a tua palavra. Ó Deus, que pela tua grandiosa misericórdia, Senhor, vem falar conosco, é o que eu te peço, Senhor, e que o Senhor cresça nesta noite, que eu não passe, Senhor, de teu servo. Ó Deus, desde já nós te agradecemos, podem sentar-se. Amados, estamos diante de um livro, mais um dos livros abençoados que tem dentro da Bíblia, pois a Bíblia, ela é repleta, ela é um verdadeiro tesouro em nossas mãos. E o livro Deuteronômio é o quinto, ou seja, o último livro Pentateuco, ao qual escrito em aproximadamente 1645 a.C., nas planícies de Moabe, às margens do rio Jordão, perto de Jericó, pouco antes da entrada de Canaã. Aonde vocês podem ver essas informações está no capítulo de número 1, no versículo de número 5, no capítulo 34, no versículo do número 1 ao número 12. O autor, Moisés, o legislador, o líder primeiro de Israel. E nele contém 16 provas que Moisés escreveu, o Pentateuco, na página de número 3, ao início de Gênesis. O tema, o nome do livro significa segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei, porque ele registra a repetição dos 10 mandamentos do capítulo de número 5. Ele contém os conselhos de Moisés para a partida de Israel em vista da entrada deles em Canaã. O sumário da peregrinação no deserto. Muitas leis novas que precisavam ser acrescentadas àquelas dadas há cerca de 40 anos antes. Muitas advertências em vista da possibilidade do pecado. Profecias relativas ao futuro de Israel e à aliança da Palestina. Então nós estamos pelas estatísticas do quinto livro da Bíblia, ao qual contém 34 capítulos, 959 versículos, 33 perguntas, 690 versículos da história e 230 versículos da profecia cumpridas, 37 versículos de profecia não cumprida. Deuteronômio tem 33 mensagens separadas de Deus e 47 promessas e 497 predições. Estamos aqui por uma das grandes, na verdade, advertência que Deus coloca a Israel. E podemos contemplar que no primeiro versículo, na parte A, no início, Deus já começa dizendo: ouve, pois, ouve, ó Israel. Israel, segundo os historiadores, era uma nação, uma das nações, ela é até o dia de hoje a mais pequena entre o mapa mundial. E ali, certamente, segundo os historiadores, Israel dá mais ou menos equivalente 10 dentro de São Paulo. O tamanho de São Paulo é 10 de Israel. Então
Então a palavra do Senhor diz: hoje, ouve, ó Israel, hoje passará o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes que tu. Deus já começa falando que Israel é pequena. Israel, ela é a única cidade, a única nação menor. Mas Deus já começa a profetizar que Israel, o povo de Israel, ou seja, eu e você, que muitas das vezes em meio aos problemas, em meio às dificuldades das águas correntes do Rio Jordão, que significa as nossas preocupações, nós nos diminuímos, achamos que nada é possível, nós achamos que os problemas que tem a nosso redor, a nossa dianteira, ali embaixo do nosso nariz, é impossível de vencer. Mas Deus, ele já começa dizendo: ei Israel, ouve. Deus, ele lhe dá a garantia, a tua palavra, a esperança, a fé, ele nos traz e nos leva a crer que ele é por nós, mesmo sendo nós menor ao que se parecem, ao que nós parecemos. E Deus, ele vem a falar ali grandiosamente com o povo de Israel, porque Israel significa uma cidade santa. Israel somos nós, Israel somos nós, os povos, o povo santo de Deus, ao qual Deus escolheu que estivéssemos aqui diante desta noite, para que viéssemos ouvir o que ele tem a falar. E Deus, ali pelo versículo de número 2, ele fala: e este povo é um povo grande, filho de gigante, e muitas vezes os nossos problemas, como eu acabei de falar, nós podemos ver, nós podemos perceber que nós somos muito inferior às preocupações que nos arrodeiam. Por exemplo, Deus, numa certa feita, ele usou alguém para chegar e dizer: farei de ti um grande homem, farei de ti cabeça por uma grande nação. E olha onde Deus me colocou hoje. Eu tenho certeza de uma coisa que Deus fez, e Deus me manda te dar certeza que vós sois uma grande nação. Tu és uma bênção, assim como Deus chegou e falou para Abraão no livro de Gênesis: Moisés, Abraão, tu és uma bênção, farei de ti uma grande nação. E nós podemos contemplar que ali Deus já começa a dar 6 ordens para a nossa obediência. No primeiro versículo ele diz: vocês devem passar o Rio Jordão. Ou seja, nós devemos passar sobremaneira as dificuldades que existem em nossas vidas, porque o Rio de Jordão, ele era água corrente, e segundo os historiadores, águas muito fortes, que passavam ali, que era muito difícil com que o povo passasse, mas bem mesmo assim se tornam as nossas dificuldades. Vocês passarão pelas águas do Jordão e possuirão novas nações maiores que vós. Entendam, no segundo mandamento, no versículo de número 3, ele diz: entendam que eu irei diante de vós como um fogo consumidor para destruí-los, e diante de vós. Ali Deus fala sobre uma nação inimiga, que certamente muitas das vezes se levantam inimigo em nossas vidas. E Deus, ele nos afirma mais uma vez que Deus, ele é por sobre nós como um fogo consumidor para contra aqueles que se colocam contra o teu povo, contra o povo de Israel, o povo que o Senhor escolheu. E mais uma vez o Senhor nos fala: eu sou um fogo consumidor e destruirei. Isso me faz passar pela memória, no capítulo de número 8, se não me falha a memória, Deus chega e fala assim: Moisés, eu tirarei de sobre a tua frente os inimigos, 7 nações que são difíceis de passar. Glória a Deus. E essas nações são, no capítulo de número 7, me perdoe, essas nações são os perizeus, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os amorreus, os heveus, nações muito mais numerosas que ti. Mesmo assim são as nossas dificuldades.
Então Deus, Ele já nos dá ali a certeza, já nos traz a certeza que não existe Deus menor do que Ele. Não existe problema que Deus não pode resolver em nossas vidas. Pelo terceiro mandamento, o Senhor diz: vocês os lançarão fora e os destruirão rapidamente. Só basta simplesmente confiar e saber que eu sou o que sou. Nós só devemos simplesmente saber, mantermos de pé a fé e saber que Deus, Ele é o Deus Altíssimo em nossas vidas. Um Deus que levanta um povo, um Deus que pega Israel por ser pequeno e faz Israel descer, Israel buscar se humilhar aos pés do Senhor, porque por ser pequena, por achar que as coisas são difíceis a chegar até Ele, as bênçãos são difíceis de chegar até Ele, Deus faz com que Israel, o povo do Senhor, desça e busque a face do Senhor. E é aí onde mora o mistério, porque Deus diz que aonde nós nos humilhamos, Deus, Ele desce do céu com a sua bênção, Ele derrama as suas bênçãos do céu, Ele nos faz descer primeiro, para que assim nós possamos subir. Da mesma forma Ele fez na vida de Davi. Davi, ele era pequeno, muitos não acreditavam certamente, porque Davi, ele era simplesmente um pastor de ovelhas, e ali na casa do seu pai, na casa de Jessé, tinha mais 7 filhos, os quais eram formosos, eram fortes, capacitados, fortes e preparados para guerrear no exército do rei. Mas Deus, Ele não escolhe pela forma física de ser. Deus escolhe aquele que se humilha na presença do Senhor, que tem um coração reto, obediente diante da presença do Senhor. E o mistério do povo de Israel era saber que eles eram pequenos e que somente Deus os podia ajudar naquela situação. Então, da mesma forma somos nós, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós dobramos a nossa ferramenta. A nossa luta não é contra a carne, sim contra os espíritos e potestades que existem no reino celestial. Essa parte Deus me fez tocar no coração em falar que mesmo que seja difícil o teu pai se converter, mas para Deus não é nada impossível. Mesmo que seja difícil a tua avó te liberar para vir à igreja, para Deus nada é impossível. Mesmo que seja difícil o seu emprego sair, Deus, Ele abre as comportas do céu, porque Ele diz assim: no pouco fostes fiel, no muito eu te colocarei. Podemos ver que aqui no capítulo, no versículo de números 4 e 5, o quarto mandamento de Deus, ele vem para falar da seguinte forma: não fale em seus corações. Isso já é uma advertência para que eu e você, nós não pássemos a nos engrandecer em nosso coração. Não fale aos seus corações quando eu os tiver lançado fora diante de vocês, que foi por causa da sua injustiça que o Senhor fez vocês herdarem a terra, foi por causa da maldade daquela nação. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele pega, Ele desce alguém pela nossa santidade, mas Deus, Ele nos adverte agora nesse instante que nós não somos santos para Deus, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, mas Deus, Ele desceu alguém por ter se levantado contra alguém que Deus levantou. Deus, Ele está tratando eu e você para que nós venhamos a saber que nós nada podemos, nós somos dependentes de Deus, nós não alcançamos vitória alguma senão pelas misericórdias do Senhor. Então é para que eu e você, quando nós estiver com a nossa bênção na mão, não nos engrandeça. É para que nós sempre glorifiquem o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Não porque nós somos santos, não, é porque Deus, Ele é misericordioso conosco. Me faz lembrar uma passagem que tem entre os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao qual lá no tanque de Betesda, Deus faz com que aquele homem paralítico
seja curado, mas que leve a sua cama para que não esqueça da onde Deus tirou. E da mesma forma Deus fala aos nossos corações: não se esqueça da onde você veio. Isso significa que do pó nós viemos e ao pó nós retornamos.